volta com o nosso programa Eclésia de hoje, falando sobre sacramentos ilícitos e inválidos. O Padre Guido explicou muita coisa legal pra gente. Nesse bloco, no finalzinho, sortearemos um livro relacionado ao batismo, uma catequese sobre o batismo, que está aí. Liga pra gente, dá tempo ainda de participar conosco do sorteio. Se você também quiser se tornar sócio, nos ajudar a manter esse programa no ar, se você gosta do programa Eclésia, nos ajude a manter ele no ar, se tornando sócio também. Você liga através dos números que estão aí no seu vídeo. E os nossos atendentes vão te orientar como é que você faz para fazer isso. Padre Guido, algumas perguntas, antes de eu explicar a questão dos ortodoxos. A Karen Terezinha, a Karen e o Júnior de Leme, um casal que sempre acompanha aqui conosco o programa, estão dizendo o seguinte: um bebê que ele ainda não foi batizado, ele está aguardando o seu batizado, pois, esperando ali a data da paróquia e tudo mais. Antes de ser batizado, esse bebê pode receber uma bênção do sacerdote? Ninguém impede a gente que possa receber uma bênção. Mas o que a igreja quer é que quanto antes seja batizado esta criança, Tantas vezes está acontecendo, meus amigos, de deixar passar o tempo aguardando a chegada dos padrinhos, etc. Não é este o pensamento da igreja. A igreja quer que quanto antes uma criança possa receber o marco da presença de Deus. Uma pessoa que eu vou evitar dizer o nome, da cidade de Jandaia do Sul, no Paraná, está dizendo que os filhos dela foram batizados, mas os padrinhos foram escolhidos contra a sua vontade. Esse batismo foi válido? Batismo é válido, meus amigos. Agora, quando um padrinho ou uma madrinha, por exemplo, não respondem ao compromisso assumido diante de Deus de ser uma verdadeira luz para o afilhado ou afilhada, não se deve repetir o batismo. A pessoa que chega a fazer este pedido: Padre, acabei até brigando com os padrinhos, queremos que o nosso filho seja batizado novamente com outros padrinhos. Não. Quando o padrinho não está na altura, etc., ou acontece um problema, o pai e a mãe fazem também o papel de padrinho e madrinha. É justamente a pergunta de uma outra telespectadora, a Marlene Ferreira de Correia, de Almeida, Minas Gerais, está dizendo no caso dos padrinhos que se mudaram de religião. Exato. Batizaram a criança, mas depois se tornaram protestantes. Então, o pai e a mãe assumem o papel também de padrinho e de madrinha. Não se pode, não se deve repetir o batismo. Volto a dizer que o batismo, a crisma e a ordenação sacerdotal marcam para sempre a presença de Deus com um marco tão profundo que supera o tempo e o espaço e é válido para toda a eternidade. Ninguém pode ser batizado duas vezes ou tornar-se padre duas vezes ou crismado duas vezes. Padre Guido, algumas dúvidas, algumas pessoas estão mandando isso para a gente, estou vendo aqui, algumas pessoas estão mandando para a gente, por exemplo, a Joana Falcão, de Goianésia, no estado de Goiás. Vou resumir aqui a pergunta dela, porque outros telespectadores também fizeram esse tipo de pergunta. O senhor falou da questão no bloco anterior, o sacerdote que está em uma situação de pecado. Sim. E ele celebra a missa. Aquela missa, como o senhor disse, ela é válida, porém ilícita, que ela não devia ser celebrada naquela condição. Ele diz, mas como ficam os fiéis, como ficam os outros sacramentos? Não tem problema. A missa é válida, meus amigos. E, portanto, os fiéis têm que ficar com a graça de Deus e contentes por ter participado de um grande momento religioso, com a Eucaristia, com a pregação, com a música sagrada, etc. Não vai atingir nada nos fiéis. Fique tranquilo quanto a isso. Olha, tem uma observação que eu acho importante, Padre Guido, que eu acho que responde aqui a maioria das pessoas que estão falando sobre isso. Um fato é o seguinte: se o sacerdote está numa situação de pecado, naquele momento celebrou a missa, etc. Mas esse pecado, ele, na próxima missa, pode ser que ele não exista mais se o sacerdote se confessou. Voltou tudo ao normal. Além disso, se for um problema sério, o bispo da diocese está lá para também resolver esse tipo de problema, Padre Guido? Agora, vamos falar sobre a questão dos ortodoxos. Sim. Em relação aos ortodoxos, os sacramentos que eles celebram são ilícitos ou inválidos? Bom, em primeiro lugar, os ortodoxos têm todos os 7 sacramentos válidos, como nós. A grande diferença é a união com o Papa, certo? Uma parte assim, digamos assim, jurídica. Mas quanto à estrutura dos sacramentos, como também quanto à devoção, inclusive para Nossa Senhora, são como nós. Portanto, tudo o que acontece na vida sacramental dos ortodoxos é válida, certo? Agora, ilícito, por quê?
porque nós somos católicos, apostólicos, romanos, fiéis ao Papa, etc. Claro, se eu, por exemplo, estou viajando, estou numa cidade onde talvez não tenho muito conhecimento de igrejas, e se apresenta uma igreja ortodoxa no dia do domingo, não conhecendo nada da presença de outras igrejas, eu vou participar da missa na igreja dos ortodoxos, não faço nenhum pecado. Em situações, então, específicas, de extremo, que não tem como participar de uma igreja católica, Sim, né, Padre Guido? Exato. Porque quanto à validade, não se discute. Tudo é válido como na igreja católica. Só um parênteses aqui que eu sempre gosto de fazer. Os ortodoxos são aqueles que, como o Padre Guido já acabou de dizer, separaram da autoridade do Papa de Roma, né? A igreja termina no bispo, não tem comunhão com o Papa. Isso aconteceu desde o ano 1054, no grande cisma do Oriente, e não é a mesma regra para as igrejas católicas orientais, que mantêm os costumes orientais, os ritos orientais, porém continuam católicas. Tem comunhão com o Papa, tem cada um seu respectivo bispo, e esse bispo responde ao Papa. Essas são as igrejas católicas orientais. Nessa, estão em casa, né? A igreja católica, da mesma maneira, todo mundo pode receber o sacramento, tranquilo. As igrejas ortodoxas não, se separaram da autoridade do Papa, por isso tem essas situações que o Padre Guido apresentou para a gente. Padre Guido, eu queria que o senhor orientasse um pouco, primeiro em linhas gerais, depois eu vou comentar aqui uma pessoa que ligou para a gente aqui, uma situação específica, mas em relação ao sacramento do matrimônio, né? O senhor poderia orientar em linhas gerais o que torna um casamento do matrimônio? Primeiro, se existe sacramento do matrimônio ilícito e se existe inválido, o que faz isso acontecer? Sim, bom, vamos responder a primeira e a segunda pergunta. Um casamento, um matrimônio é inválido quando, por exemplo, uma das partes ou as duas não estão livres. Uma jovem que talvez engravida ed é obrigada pelos pais a casar. Ela pode entrar com um processo de nulidade do casamento e vai ganhar a causa, porque não teve liberdade de optar para a vida matrimonial. É isso que a gente costuma usar, o nome correto que a gente costuma usar, houve a nulidade matrimonial, ou seja, não existiu. Não foi celebrado o casamento, mesmo que foi com pompas e circunstâncias, né? Agora, uma coisa muito importante que devemos conhecer, o vínculo da indissolubilidade do matrimônio caracteriza o matrimônio não como contrato, mas como sacramento. Certo. Portanto, quando um matrimônio, por motivos gravíssimos, e acontece, não dá mesmo de ser continuado, a única coisa que é permitida também pela Igreja é a separação dos dois. Mas a separação dos dois não autoriza os dois a formar uma nova família, porque até o momento da morte de um dos dois permanece sempre o vínculo da indissolubilidade matrimonial. Esta é a doutrina da Igreja. Entendi, Padre. Só para ficar bem claro ainda, para dar o exemplo. A pessoa está numa situação de casamento que não tem como, não há condições mais de viver junto. Se cada um for seguir sua vida, né, separado, certo. O fato de ficar separado, solteiro, não é um estado de pecado? Não, absolutamente. Aliás, uma pessoa que se separa encontra na vida católica, nos sacramentos, a força de enfrentar aquela situação que não é das melhores. Tem plena comunhão com a Igreja. Esta plena comunhão começa a, digamos assim, a desmoronar quando uma pessoa começa a namorar com outra pessoa. Por exemplo, um caso muito prático. Vem uma pessoa que me diz, padre, eu estou separada do meu marido e já estou pensando numa outra união, porque o meu marido já formou uma outra família. O fato do marido ou da mulher ter criado uma outra família, portanto, de ter errado, não justifica o outro erro. Está certo? Porque permanece sempre o vínculo da indissolubilidade matrimonial. São tantas causas que podem levar uma pessoa a entrar num processo de nulidade. Inclusive, Diácono Eric, eu acho que podemos avisar os nossos amigos telespectadores
que os processos de nulidade do matrimônio, que até pouquíssimos anos atrás era resolvido somente pelo tribunal chamado da Sagrada Rota, lá em Roma, no Vaticano, né? Hoje, por disposição do Papa, todas as dioceses do mundo, também aqui no Brasil, são obrigadas a ter o tribunal eclesiástico para analisar estas causas. E também está estabelecido que nenhuma causa pode superar o tempo de 3 meses. Antigamente passavam até anos para ter uma resposta. Hoje o processo é muito mais breve, exatamente porque a Igreja usa mais o aspecto não jurídico, mas pastoral para o bem da pessoa que está com esse problema. Padre Guido, eu vou evitar o nome da pessoa aqui que nos pede, alguém do estado do Pernambuco, né, justamente dizendo isso. Olha, já fui casado na igreja durante muito tempo, me separei, estou agora vivendo bem, segundo ela, numa segunda união. Quero saber que hora que eu vou poder voltar a comungar. Ora, enquanto não for provado que o primeiro casamento está enquadrado nesses casos onde a igreja declara nulo, ou seja, que nunca existiu, entenda bem, não é anular o primeiro casamento, é declarar nulo. Nunca existiu. Né? A igreja não anula casamento, né? Não tem como. Mas ela pode declarar nulo, ali nunca existiu. E esse processo que o Padre Guido se referia é o órgão na igreja que vai avaliar caso por caso. Você procura o seu pároco, você procura a sua diocese e eles vão te orientar como é que você faz para prosseguir com esse caminho. Mas, enquanto não prova que ali não se sabe se houve nulidade, esse casamento continua de pé, continua válido. E é o seguinte, em alguns casos não será declarada nulidade. Né? Nesse caso, a doutrina da igreja mudou, Padre Guido, ou continua mesmo nesse sentido? Nenhum artigo da doutrina da igreja poderá mudar, porque trata-se da doutrina divina, certo? E o magistério da igreja deve só defender esta doutrina. É lamentável, é triste a situação de tantas pessoas que gostariam de ter plena comunhão com um segundo casamento, segundas núpcias. Por enquanto, não, meus amigos. Vale a pena explicar também que um documento, uma exortação apostólica assinada pelo Papa Francisco, a respeito, Amoris Laetitia, é o título, né? A alegria do amor. Apresenta tantas possibilidades para ajudar uma pessoa que vive nestas situações. Temos que respeitar plenamente o que está escrito, sem pular, né? Isto é, quem sabe que um dia vai ser assim? Não. Até que não tenha a sentença da igreja, subsiste sempre o valor do sacramento. Tá certo. Então, que isso fique bem claro, tá? Isso fique bem claro. A pessoa indicada para te ajudar é o teu pároco e procura a diocese para saber essas condições. Por exemplo, o Padre Guido deixou bem claro, né? Quando falta liberdade, né? A pessoa casou pressionado, o chamado vício de consentimento. A pessoa não estava livre para dizer o seu sim diante do sacerdote e diante do noivo ou da noiva. Provavelmente foi nulo. A questão da idade mínima, existe uma idade mínima. Qual a idade mínima, Padre Guido? O Código de Direito Canônico coloca 14 anos para a menina e 16 para o menino, né? Só que o dá liberdade a todos os bispos e a todas as conferências nacionais do mundo de modificar a data. Aqui no Brasil é 18 e 16, né? Se a pessoa, por exemplo, mentiu a idade e foi lá se casar, já é nulo, já né? é nulo, exato. Se a pessoa, por exemplo, escondeu uma doença grave do noivo ou da noiva e só contou depois do casamento, a pessoa mentiu. Também provavelmente pode ser declarado nulo, né? Se a pessoa, como o Padre Guido já disse, foi casado, mentiu, enganou, também pode ser declarado nulo. Agora, Padre Guido, eu quero só orientar que esse assunto da nulidade matrimonial, já fizemos 2 programas, estão disponíveis lá no nosso portal rs21.com.br. Você pode entrar lá, aí a gente trabalhou outros detalhes aqui, né, relacionado à nulidade matrimonial. Temos 2 programas, assistam lá no nosso site, você vai tirar mais dúvidas sobre isso, que infelizmente nós não temos tempo. E eu queria fazer outras rodadas de perguntas. Certo. Aqui, Padre Guido, só para ficar bem claro, a pergunta do William Marques de Osasco, né? Em relação ao sacramento da ordem, ele pode ser nulo ou inválido e quando? Sim, também. Também se o sacerdote não foi livre,
foi talvez obrigado ou forçado a tornar-se sacerdote, entra exatamente na categoria de nulidade, porque não teve liberdade de escolha. Isto aqui também. Ô, Padre Guido, o Marco Antônio de Abreu, de Santa Bárbara do Oeste, está dizendo o seguinte: numa ocasião extrema, né, a pessoa está no leito de morte, não tem um sacerdote para atender a sua confissão. Um leigo pode atender sua confissão? Não, absolutamente, né? E quando se trata de uma situação extrema, como leito de morte, etc., há algum privilégio para os sacerdotes. Inclusive tem uma expressão latina, Diácono Eric, que diz o seguinte: omnis sacerdos pontifex, isto é, cada padre é papa. Toda autoridade religiosa é dada a um sacerdote em caso de uma extrema urgência e gravidade, entendeu? Entendi. Ontem me encontrei de ônibus, passei ao lado de uma carreta que tinha tombado, né, com algumas vítimas, e eu mesmo dei, dentro do ônibus, passando, dei absolvição sob condição para aquelas pessoas que até perderam na vida. É um caso prático. O senhor não sabe da situação, então, sob condição, Sim. Deus é que sabe, né, Padre Guido? Perfeito. Padre Guido, tem outras perguntas aqui, eu estou tentando resumir de maneira que a gente consiga atender o maior número de pessoas possível. Fui batizada, a pergunta da Zilma Cardoso da Silva de São Paulo. Fui batizada, mas nunca fiz a primeira Eucaristia, a primeira comunhão e nem a crisma. Sendo assim, ela pode receber a comunhão durante as missas? Atenção, é bom que a senhora se apresente ao padre dizendo isso, que acaba de comunicar para nós, porque é bom receber a primeira Eucaristia após uma devida preparação. Todas as paróquias têm leigos preparados para ajudar pessoas que, por motivos diferentes, digamos assim, não tiveram a oportunidade de uma boa preparação. Claro, se ela é casada é porque é batizada. O sacramento base para receber os demais sacramentos é o batismo, certo? E é bom, porém, que uma pessoa chegue à idade adulta com também os demais sacramentos. Padre Guido, a Cristália Lins Paiva, de Paulo Afonso, na Bahia, está dizendo o seguinte, em relação ao sacramento do crisma. Ela não se lembra se foi crismada e a mãe também não consegue se recordar. Nesse caso, o que fazer? Fale para o sacerdote, que poderá preparar ela para também receber sob condição no sacramento do crisma. Pode ser sob condição? Sim, sob condição pode receber, sim. Bom, em resumo, Padre Guido, as pessoas têm muitas dúvidas, principalmente relacionado a... e o meu caso, em relação ao meu casamento, será que foi nulo? Será que eu posso comungar? É impossível a gente saber. É impossível a gente saber. Olha, a própria igreja, ela não vai dar uma resposta assim, de supetão, né? Ela vai fazer o processo, como o Padre Guido disse. Existe, né, o tribunal eclesiástico, né, constituído pelo bispo nas dioceses. Então, não é tão simples assim. Existe um processo, vão ouvir testemunhas, uma série de coisas. Documentado, tudo certinho. Depois de um tempo, a igreja vai dar o seu aval. Então, não é tão simples assim. No meu caso, será que foi nulo? Será que foi válido? Não tem como a gente saber. Padre Guido, em linhas gerais, a recomendação é essa. Procure a ajuda do seu sacerdote. Exato, procure para o sacerdote, comunique o que está acontecendo, o que já aconteceu, depois deixe o padre, que usa um bom discernimento, e veja o seu caso de atuar com um tribunal eclesiástico. Sim. Em relação ao trabalho do diácono e os sacramentos, o diácono pode, num caso de emergência, ministrar o sacramento da unção dos enfermos? Não, diácono Eric, porque o sacramento da unção dos enfermos inclui também o perdão dos pecados. Tem um valor também de uma confissão, portanto, exclusiva do sacerdote. E em alguns casos, né, há casos no interior, principalmente, ou na ausência do sacerdote e também do diácono, porque o diácono pode ser a testemunha qualificada de um casamento, né? Porque Sim. é assim que nós dissemos no rito latino, né? Os celebrantes estão ali, os noivos, e o diácono ou o sacerdote é a testemunha qualificada para receber aquele sacramento, né? Para abençoar e receber aquele sacramento. Um leigo, né, pode, em um caso extremo, abençoar um desses sacramentos do matrimônio? Não em caso extremo, diácono Eric, porque o catecismo é prático. Ministro do casamento não é nem o diácono nem o padre, são os noivos. O padre ou o diácono são testemunhas qualificadas. Portanto, quem administra o
casamento religioso são os noivos, são eles que recebem. Então, um leigo pode ser a testemunha qualificada? Sim, pode, como também uma religiosa, em lugares onde não tem padre, uma religiosa recebe também esta qualificação. Pois precisa da autorização do bispo. Naturalmente, mas pode também, porque, repito, o ministro do casamento são os noivos. Padre Guido, já terminando o nosso tempo, eu gosto sempre que o senhor tem uma orientação, né, sobre os padrinhos, né, para crisma e para o batismo. De que maneira o senhor poderia orientar essas pessoas que estão pensando em batizar alguém e chamar um padrinho? Certo. Em primeiro lugar, meus amigos, o Código de Direito Canônico fala bem claro as condições para ser padrinho ou madrinha. Serem pessoas qualificadas como bons cristãos, se forem casados pelo padre, certo? Se forem solteiros, ter pelo menos a idade de 16 anos e já devem ter recebido o sacramento da crisma. Essas são as condições. Realmente se comporta, o padrinho e a madrinha devem ser pessoas exemplares que possam dar o devido acompanhamento, né, aos seus afiliados. Na ausência do pai e da mãe, são os padrinhos que vão criar essa pessoa na fé. Então é importante essa função. Exato. É bom repetir, gente, quando se trata de escolher padrinho ou madrinha, escolhemos pessoas que possam dar o devido acompanhamento. Às vezes, por incrível que pareça, chega uma bisavó para ser madrinha. Olha, desejamos muitos anos de vida para a bisavó, mas que acompanhamento pode dar se já tem uma idade avançada? Ou às vezes um parente que mora nos Estados Unidos. Não, gente, é bom, claro, convidar, mas não vamos fazer uma coisa desta. Escolhemos pessoas que possam acompanhar de perto. Muito bem, Padre Guido, a sua bênção, então, para encerrar o programa, por favor. A bênção para todos, tantas pessoas queridas, assim, Márcia de Piratininga, Dona Fátima do Pinheirinho, Seu Adalberto, Dona Radiga Ambalonga de Criciúma, que não perdem nenhum programa. Mas para todos vocês, meu grande abraço fraterno. Semana que vem falaremos de um santo brasileiro, é? É verdade, São Frei Galvão, né? Perto do dia dele. Semana que vem é o tema do Eclésia sobre Frei Galvão. Exato, a festa dele o dia 25 e o nosso programa dia 24. Assim conheceremos um pouquinho mais a espiritualidade deste grande santo brasileiro. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Padre Guido, eu estou sorteando aqui, mas eu queria fazer uma pergunta ainda para o senhor. Sim. O senhor terá 30 segundos para responder. Só dizendo que quem ganhou o livro foi o Roberto Tercetti, de Itapecerica da Serra. Roberto Tercetti vai receber na sua casa o livro. Obrigado pela participação de todos. Sim. No caso do sacerdote, já está claro quando é inválido ou ilícito. E um bispo pode ser ordenado invalidamente ou ilicitamente? Também. Pode também acontecer. Por exemplo, para ser ordenado um bispo, deve ter a autorização do Papa. Não pode ser um bispo ordenar outro bispo. Fenômeno que aconteceu quando assinou aquele bispo Duarte, né, que criou a Igreja Católica Apostólica Brasileira, ou no caso prático do Lefebvre, de 40 anos atrás, 50 anos atrás. Quer dizer, que ordenou alguém sem autorização do Papa? Sem autorização, portanto é inválido. Isso já é o suficiente para tornar inválido. Perfeito. Não é só ilícito, é inválido. Inválido, né? Também, exato. Tá certo. Padre Guido, não temos mais tempo, né? Na semana que vem a gente continua. Um grande abraço para todo mundo que assistiu o nosso programa de hoje. Falaremos sobre Frei Galvão, não se esqueçam. Até semana que vem. Uma boa semana a todo mundo, viu? Até lá, tchau, tchau.